Pai do Senhor, meu amado irmão, que bom estar podendo falar para você da palavra de Jesus, que ela toque em teu coração, que faça diferença na sua vida. Eu queria trazer um texto que se encontra no livro de Atos, no capítulo 9, é um texto conhecido, que narra a viagem de Paulo até Damasco, com a intenção de prender, capturar e levar cativo aqueles que serviam a mensagem de Jesus. Eu vou ler a partir do versículo 3 do capítulo 9, que diz assim: Indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele lhe disse: Quem és tu, Senhor? E disse-lhe o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegue. Duro é para ti recalcitrar contra os arguilhões. Amém. Jesus, ele se encontra com Saulo, já perto de Damasco, antes da entrada de Damasco. E ele tinha em suas mãos, o Saulo, cartas dos líderes humanos que lhe permitia perseguir o povo da igreja de Cristo, que lhe permitia prender, maltratar, subjugar o povo da igreja de Cristo. Essa era a ordem que os homens deram para ele, e estava levando isso em suas mãos. Isso foi o que ele pediu para fazer. A intenção do seu coração era essa. E ele levava cartas que diziam o seu destino, a sua missão, de acordo com a vontade dos homens. Mas de repente, no caminho, e a palavra de Deus diz, subitamente, como algo que não se espera, houve um encontro entre Saulo e Jesus. E aquilo vai mudar a vida dele. E talvez seja difícil entender por que Jesus o escolhe, já que ele perseguia o povo de Deus. Por que Jesus o escolhe, já que ele era um homem que perseguia a igreja, que maltratava as pessoas. Ele participou de coisas terríveis, o apedrejamento de Estevão. Ele até se incomodou, mas permitiu que acontecesse. Segurava as vestes daqueles que lançavam pedra. E ele pessoalmente foi pedir para os líderes, os principais do povo, cartas que lhe dessem permissão para perseguir o povo de Deus. E Jesus escolhe este homem. Subitamente, o cerca. Houve uma estratégia de Jesus para pegá-lo. Foi de repente, e foi cercando ele. Não houve escapatória para ele fugir da graça de Deus. Não houve escapatória para ele fugir do contato de Cristo. E ele que veio cheio de poder, todo empoderado, achando que ia conseguir prender aquele povo. De repente, este Saulo cai do cavalo. De repente, ele cai por terra. Ele vê uma grande luz, um grande resplendor. Ele achava que iria cercar o povo de Cristo, mas foi Cristo que o cercou. Foi Cristo que o pegou de jeito. Por mais que ele tentasse fugir, por mais que ele tentasse não reconhecer a Cristo, chegou no momento da vida dele que ficou muito claro que Cristo era o verdadeiro Senhor. E agora ele poderia até negar, e até dizer que continuaria perseguindo e não queria seguir a Cristo, mas não tinha como ele negar que o encontro de Cristo dele foi verdadeiro. No encontro, ele poderia achar que ele estava vendo muito bem. Ele poderia acreditar que ele estava vendo com clareza a situação. Mas a clareza que ele via a situação o fazia perseguir a igreja de Cristo, o fazia ir contra a vontade de Deus. Esta era a sua clareza, a sua visão, a visão humana, o intuito da carne, de ser contra a vontade do Espírito. E Jesus fala para ele: Eu sou aquele a quem tu persegue. Duro é para ti recalcitar contra os arguilhões. Arguilhão é o ferro, a ponta de ferro colocada em uma vara, para machucar o boi que puxa a carroça, que puxa a charrete. E quando o boi ele não quer puxar a charrete, a pessoa que estava guiando, ele pegava aquela ponta de ferro e enfiava, estocava no boi, até que o boi voltasse a andar. E quando o boi era muito teimoso, então ele teimava contra o arguilhão, e a pessoa que estava guiando enfiava ali 1, 2 e 3 vezes, até que pela dor o boi cansava de apanhar, cansava de sofrer e voltava a andar. E Jesus compara Saulo a isso. Seria a nossa expressão atual da murro em ponta de faca. Já pensou, você pega uma faca ali e dá um murro na ponta dela? É uma coisa que não faz muito sentido, porque só ia machucar você. E Saulo tentava ir contra a vontade de Deus na vida dele. Ele não era convertido, mas a vontade de Deus é soberana. E mesmo sem ser convertido, Deus tinha um plano na vida dele. E falou: olha, é duro para você, Saulo, não aceitar o meu plano na tua vida. E aí você pode perguntar: então Jesus nos obriga a aceitar o plano dele na vida da gente? Não, de forma nenhuma. Você não é obrigado a aceitar o plano de Jesus na sua vida. Mas a verdade é que ir contra esse plano é doloroso. Machuca. Mas para aquele homem que achava que via muito bem, era o contrário.
Ir contra esse plano era o certo, e fazer esse plano machucaria, seria algo contrário àquilo que ele aprendeu. Jesus aparece para ele, subitamente, para mostrar o verdadeiro caminho. Cabe a ele aceitar este caminho ou não. Há uma inversão na cegueira de Paulo. Ele não conseguia ver Jesus. Na visão dele, ele perseguia os cristãos. Na visão dele, ele perseguia pessoas como Ananias, como os profetas, como Estevão. Era isso que ele via. Era isso que ele perseguia. Homens com falhas de homens, com força de homens, com limitações humanas. Ele não conseguia ver a quem ele perseguia, ou contra quem ele se opunha. Mas quando Cristo aparece para ele, no caminho de Damasco, a visão de Saulo muda. Os seus olhos espirituais se abrem, os seus olhos carnais se fecham. Ele sai dali cego, mas agora conseguindo ver quem ele perseguia. Ele consegue entender que aquele que ele perseguia não eram os discípulos, não era Estevão, não era uma pessoa como Ananias, mas quem ele perseguia era o próprio Cristo. Quando alguém se levanta contra o cristão, quando alguém vai contra o cristão e o persegue, está perseguindo a Cristo. E que coisa terrível é perseguir a Cristo, porque não se pode alcançá-lo. E aquele que perseguia é cercado e pego subitamente. Com certeza ele estaria preparado para um motim. Com certeza, se uma dúzia de pessoas quisessem atacar Saulo, tinha soldados suficientes ali para impedir o ataque. Talvez se os cristãos se rebelassem contra ele e o atacassem, seriam mortos ali naquele lugar mesmo, porque ele tinha proteção contra homens, contra coisas naturais. Mas quem o atinge é a luz, um resplendor de luz que veio do céu. E contra isso, nenhum homem pode se proteger. Contra isso, nenhum homem pode ter expectativas ou esperar que aconteça. De repente lhe pega. As coisas da vida são assim, o homem está totalmente protegido contra aquilo que ele espera, e ele se cerca de riquezas talvez, ele se cerca dos melhores médicos possíveis, mas de repente vem uma enfermidade que a medicina não dá jeito, de repente vem algo que pega ele de jeito, e ele fala, e agora? Agora só Jesus pode me salvar, só Jesus pode me tirar dessa, e tudo aquilo que ele fez, aquilo que ele preparou, aquilo que ele se cercou, não adianta. Sabe o que acontece com os soldados romanos ali naquele lugar? Eles ouvem a voz, mas não veem nada, e não entendem o que está acontecendo. E Jesus vai lá, toca em Saulo, fecha os seus olhos, abre os seus olhos espirituais, derruba ele do cavalo, e toda aquela proteção, o que faz? Nada. Eles não podem fazer nada. Você está entendendo isso? Se cercar de fortunas, de família, de médicos, de saúde, de boa forma física, de beleza, não vão fazer nenhuma diferença quando o reino espiritual se levantar. Seja da parte de Cristo ou da parte do inimigo. Essas proteções, essas armas não são eficazes contra as coisas espirituais. E você vai cair do cavalo. Porque vai ser pego de surpresa, subitamente. Por sorte de Saulo, veio da parte de Deus. Era um resplendor do céu. E ele, atônito, pergunta, quem é tu? Quem fala comigo? Que força é essa que eu desconheço? E ele fala, eu sou Jesus. Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Porque esse tempo todo tu achava que ia contra homens. Esse tempo todo tu achava que estava dizendo não a pastores. Você achava que estava dizendo não ao seu vizinho que te convidava. Você achava que estava dizendo não àquele seu amigo que insistia para você ir para a igreja, para você ir para a célula. Talvez você achasse que você estava dizendo não à vontade dos outros. Ou talvez a uma vontade longínqua do teu coração. Fala, não, eu estou dizendo que eu não vou seguir esse ministério, mas essa daí não deve ser a vontade de Deus, é coisa minha. E você dizia não, e não, e não, e não. Mas aquilo era insistente na tua mente, aquilo era insistente no teu coração. E por algum tempo você insistiu contra o arguilhão. Mas de repente você percebe que aquele que fala ao teu coração, aquele que fala ao teu ouvido, não é o teu vizinho, não são homens, não são pastores, mas é o próprio Cristo. E agora é hora de escolher se você vai continuar indo contra a vontade de Deus ou não. E muitos já falaram para você, talvez, larga aquela pessoa, essa não é a vontade de Deus para a tua vida. Mas você insiste contra o arguilhão. Ou talvez outros te disseram, para de fazer essa atitude, isso não é atitude de Deus para a tua vida. E você fala, isso não vem de Deus, isso é fulano que está falando. É ciclano que não conhece minha vida. E vamos contra a vontade de Deus. Que escolha espetacular de Cristo. Ele escolheu a Saulo. Ele poderia ter escolhido alguém que já estava no caminho certo, ou que já tinha ouvidos para ele. Mas ele procura um perseguidor para transformá-lo em perseguido. Isso é maravilhoso. E Jesus não faz isso uma ou duas vezes.
Na verdade, ele age dessa maneira várias e várias vezes na Bíblia. Ele transforma primeiro uma pessoa em algo que ele vai combater. Olha o que Deus faz com Moisés. Moisés era príncipe do Egito. Parece que ele tinha sido colocado naquele lugar para libertar o povo. E que posição fácil para libertar o povo. Privilegiada lá de cima. Agora sim, colocou ele como príncipe do Egito. É ele que vai libertar o povo. Mas antes de se libertar o povo, o príncipe se torna refugiado. Ele mata um homem em uma luta corporal e foge do Egito. O que você acha mais fácil para libertar o povo que estava escravo no Egito? O príncipe ou o refugiado? Mas Jesus escolhe os pequenos para confundir os grandes. E antes de libertar o povo, Moisés sai da posição de príncipe e vai para a posição de refugiado. E aí fica mais complicado. Um refugiado libertar os escravos do Egito, libertar o povo da garra do mundo. Era mais fácil sendo príncipe. Paulo tinha poder, tinha Roma ao seu lado. Ele era perseguidor. Jesus poderia resolver o problema, talvez matando os perseguidores, transformando os corações dele no estalar de dedos. Mas Jesus pega o perseguidor e o eleva a um status diferente. Qual o status diferente que ele eleva o perseguidor? Perseguido. A partir de agora todos vão caçar Paulo. A partir de agora todos vão atrás dele. Aquilo que ele tinha em suas mãos, o poder de perseguir, se torna contra ele. E é desta forma que ele vai acabar com o mal que está sendo feito à igreja. É dessa forma que ele vai alcançar vidas. É dessa forma que ele vai fazer história. É dessa forma que ele vai ser importante. Jesus faz essa escolha. Nem sempre ele escolhe o maior. Quando ele vai escolher Davi, ele escolhe o menor da casa de Jessé. Eu vou falar um pouco mais sobre isso mais tarde. Mas é interessante porque Jesus aceita a Paulo. Então ele chega até Ananias e fala no coração de Ananias: vai até aquela rua e ora e unge o Paulo que eu separei para ser meu servo. Saulo que eu separei para ser meu servo. Ele ainda não se chamava Paulo. E o que é que Ananias fala? Daquilo que Jesus escolheu. Ele chega e fala assim: Senhor, tu sabe quem é Saulo? Ele persegue teu povo. Olha, ele participa dos apedrejamentos. Se eu for lá, ele pode me prender e pode me matar. Este homem não, Senhor. Ou seja, o Senhor escolhe a Saulo, mas Ananias não. Ananias fala: não, Saulo não. Então Deus insiste com Ananias e esse o obedece. Ainda bem que Ananias era um servo fiel, porque muitas vezes é assim na nossa vida. Deus escolhe algo para nós, seja uma profissão, uma pessoa para colocar em nossa vida, uma igreja para nós estarmos, e foi Deus que escolheu, mas nós vamos contra a vontade de Deus. E você nota que não é só Saulo que luta contra o arguilhão, mas o próprio Ananias, ele meio que ensaia também lutar contra Deus, e fala: não, Deus, você deve ter se enganado, esse Saulo aí, essa igreja aqui que eu vou ficar, não, mas é essa pessoa aqui que você quer colocar na minha vida para eu casar, não, mas é esse emprego que você quer me dar, este ministério, não gosto desse ministério. E quem escolheu foi Deus. Mas nós vamos contra, como se pudéssemos fazer escolhas melhores do que as de Cristo. Ou soubéssemos qual era o final das coisas mais do que Deus. Não, isso aí não vai dar certo não, Deus. Olha, se eu for lá, eu vou acabar sendo preso e vou acabar sendo morto. É melhor eu não ir. E faz como fez Jonas. Não, Nínive, eu não vou pregar para Nínive não. Eu sei, Senhor, que tu mandou, eu sei que tu escolheu, mas você deve estar enganado, Senhor. Porque eu entendo dessas coisas melhor do que Deus. Então eu não vou lá para Nínive não, eu vou fugir para outro lugar. Eu vou fazer outra coisa. Então Deus insiste com Ananias. Fala: vai, porque eu o escolhi e ele é meu vaso ungido. Vaso ungido. Olha que ele chama Saulo assim, antes de Saulo ter pregado para nenhuma pessoa, antes dele ter salvo qualquer um. Muito pelo contrário, até aquele momento ele só tinha perseguido, maltratado, humilhado o povo de Deus. E há uma quebra de expectativa de Ananias, como houve uma quebra de expectativa de Saulo. Eu quero que você imagine como Saulo imaginou que iria entrar naquela cidade, triunfante, com a cavalaria ao redor dele, com cartas que lhe davam o poder de perseguir. E ele falou: eu vou entrar ali para perseguir a igreja. Olha, eu vou entrar ali para fazer pouco da igreja.
Olha, eu vou entrar para rir da igreja. Olha, eu vou entrar para fingir para alguém que eu me importo com isso, mas na verdade eu não estou nem aí para a igreja. Olha, eu vou entrar ali para falar mal dos pastores, eu vou entrar ali para falar mal dos irmãos, eu vou entrar ali para fazer algo ruim naquele meio. Olha, eu vou entrar ali para desdenhar da igreja, para rir dela, é para fazer chacota do nome de Deus que eu estou ali, porque eu não acredito nessas coisas, porque isso para mim não é sério. Mas aí de repente, subitamente, como fala a igreja, ele é cercado por uma grande luz. E como é que ele entra? Ele entra guiado pela mão como uma criança, porque ele não consegue ver um palmo na sua frente, porque a luz de Cristo o ofuscou, quando ele achou que ia perseguir a igreja. Há uma quebra de expectativa para ele, ele achou que ia entrar triunfante, ele entra humilhado. Mas pergunta para ele se a experiência não valeu a pena, pergunta para ele se não transformou a vida dele, porque às vezes as experiências triunfantes que nós temos, não adicionam coisas às nossas vidas, mas às vezes nós passamos por uma situação difícil, e muito aprendemos com ela. Ele achou que ia rir, que ia fazer pouco, mas o Espírito Santo de Deus o pegou de jeito. No meio do culto, ele sentiu algo diferente. E daqui a pouco, ele que estava rindo de todo mundo que estava dando glória, está dando glória também. Ele nem entende o que está acontecendo. Ele pergunta assim, quem és tu, Senhor, que está fazendo isso comigo? Que sentimento é esse que está no meu coração? Eu vim aqui só acompanhar minha esposa, eu vim aqui só acompanhar meus pais, mas agora estou sentindo algo diferente no meio desse povo, estou cercado, fui pego subitamente. É Deus mexendo na tua vida e falando, para de lutar contra os aguilhões, é hora de entregar a tua vida a Cristo, é hora de aceitar o teu destino, porque Ele te separou como vaso ungido. Que coisa maravilhosa. Paulo é enviado ali por um motivo, por uma razão. Aqueles que o enviaram acharam que o motivo era destruir, mas na verdade Deus tinha um motivo maior por trás disso. Sabe qual é a verdade, meus irmãos? É que todas as coisas são para a glória de Deus. Todas as coisas. Aquilo que você acha que foge do controle de Deus, aquilo que você acha que não tem nada a ver com a vontade de Deus, aquilo que foi o inimigo que suscitou, aquilo que foi o inimigo que levantou, e aquilo que está prosperando, mesmo tendo sido o inimigo que levantou, todas as coisas são para a glória de Deus. Eu queria ler um texto que está em João 9, que fala muito sobre isso. João, no capítulo 9, a partir do versículo 1, vai contar a história de Jesus e seus discípulos encontrando um cego. E a palavra diz assim: E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram, dizendo: Mestre, quem pecou para que ele fosse desse cego? Foi ele ou foram seus pais? Jesus respondeu: Nem ele pecou, nem os seus pais, mas assim foi, para que se manifeste nele as obras de Deus. E esse versículo tem a ver com a história que eu estou contando, mais pelo fato da cegueira, e também pelo fato de algo ruim ter acontecido na vida daquele homem, todo este tempo, só para que se manifeste nele a obra de Deus. E como eu tinha dito antes, às vezes Deus transforma algo em uma coisa que parece inferior para resolver o problema. E aquele homem vai nascer, e ele nasce cego. Ele nasce privado do dom, da graça, da visão. Coisa que, como nós temos, às vezes nem damos tanto valor. Mas para aquele que falta, é uma grande dificuldade, uma grande limitação. E ele nasce com essa dificuldade, com essa limitação. E aquilo é de um grande pesar na vida dele, porque devido a isso ele se torna um mendigo, porque ele não tinha como trabalhar sendo cego. Aquilo limita as situações para ele. Aquilo limita até onde ele pode ir, até onde ele pode alcançar. Aquilo limita as coisas que ele pode fazer, as coisas que ele pode sonhar. Aquilo limita. Aquilo limita aquilo que ele pode conhecer, porque ele conhece pelo toque, pelo som, mas não pode ver. E a vida daquele homem é completamente limitada pela sua cegueira. De tal modo que quando os discípulos olham para ele, eles sentem pena daquele homem. E perguntam para Cristo, que mal terrível ele ou os pais dele fizeram, para que ele estivesse daquela forma. E na cabeça dos discípulos, algo tão terrível só poderia acontecer por uma punição. Então eles perguntam para Cristo, Jesus, mestre, Rabi, quem pecou? Quem foi que fez algo tão terrível para que essa punição acontecesse sobre a vida deste homem? E Jesus fala assim, ninguém. Não, está tudo bem, está tudo certo.
está tudo tranquilo, está tudo no script, está tudo conforme a vontade de Deus. Ele nasceu assim, para que nele fosse revelada a obra de Deus. E talvez os discípulos tenham pensado, mas que crueldade, ele ter passado a vida toda dessa forma. E às vezes nós pensamos assim, mas que crueldade, ele ter passado a vida toda dessa forma. Mas sabe, meus irmãos, às vezes falta fé, porque essa história aconteceu há 2000 anos. E depois daquilo, Jesus lava os olhos dele, e ele começa a enxergar, e ele passa o resto da sua vida enxergando, e dando glória a Deus por aquilo que aconteceu. Então aquele homem morre, há 2000 anos atrás, e ele é recebido no céu, no seio de Abraão, e até hoje, há 2000 anos, ele está lá em gozo, na glória, perto do Pai. E se alguém chegar hoje para ele e falar assim, você se lembra de quando você era cego? Talvez ele fale, olha, eu me lembro do dia que Jesus me curou, porque isso foi um dia que fez grande diferença na minha vida. Mas eu lembro lá do que era cego. O que são 30 anos perto dos 2000 de graça? O que são aquele pequeno sofrimento perto do que eu tenho passado aqui? Aquilo já não faz mais diferença. E para quem passou tanto tempo na glória, já vê as coisas de outra forma. É como se eu tivesse passado 20 dias, um pós-cirúrgico ali, sofrendo talvez numa cama. Mas depois aquilo passou, já faz tantos anos, que já não faz mais diferença nenhuma. E você se lembra do sofrimento? O que eu me lembro é do dia que eu conheci a Cristo, do dia que Ele apareceu a mim. Aquele dia fez diferença na minha vida. Aquilo eu sinto. Mas Deus o tornou em cegueira para mostrar que Ele cura o cego. E você acha isso muito? Pois olha o que Deus faz com Cristo. Porque ser limitado da visão para um homem é algo terrível. Mas imagine para um Deus ser limitado de todas as coisas que Ele tinha e se revestir com um corpo como o nosso. Imagina. Com os seus olhos, Jesus podia contemplar todas as galáxias. Ele podia olhar dentro dos corações. Ele podia olhar no fundo do mar, no meio da noite, sem lua. E de repente ele tem olhos como os meus e como os teus, que não conseguem perceber a diferença das coisas, e que não veem além dos horizontes. E que se falta a luz, nós temos que apertar assim a visão. E se a luz é muita, nós temos que apertar a visão também. E ele cai desse status daquele que tudo vê, para um status daquele que só vê o que os olhos contemplam. E para Jesus é como se ele estivesse cego, tateando. Imagina, meus irmãos, para alguém que tudo vê, receber olhos como os nossos e ser limitado dessa forma. Você acha que para alguém coxo é uma grande limitação, para um homem coxo? Alguém que perdeu uma perna? Mas imagine o que Cristo passou, porque Ele era Deus e nada poderia impedir o seu movimento. Num passo ele estava na Europa, em outro na Ásia, e mais um voltava para cá. Num piscar de olhos ele saía daqui, ia para o céu e voltava novamente. Ele podia visitar todas as estrelas, ele as conhecia pelo nome. Ele podia tocá-las, ele podia segurá-las em suas mãos como joias. Mas de repente ele está limitado às nossas pernas. E agora ele não pode mais ir e voltar. Ele tem que caminhar e aquilo é doloroso, aquilo é cansativo. Existe agora um suor escorrendo pelas testas de Cristo. O que é isso para um Deus? Para aquele que tudo pode. Ele disse, haja luz, e a luz apareceu. E agora ele está limitado à nossa fala. Ele fala e estronda-se os trovões. A sua voz são como muitas quedas d'água. Mas agora ele tem uma voz como a minha e como a tua. Agora ele tem limites, ele fica rouco, ele desafina. Entenda que para Deus, para Jesus, ele veio para a terra cego, mudo. Ele veio manco, ele veio coxo. E assim ele passou por 30 e poucos anos. Ele veio totalmente limitado. Ele se fez homem para salvar os homens. E se parece terrível para um homem ter feito cego de nascença até aquele momento, quão terrível foi para Cristo abrir mão de tudo isso. De todo o seu poder, de toda a sua glória. Está num estado deplorável. Acredite que, aos olhos de Deus, o estado de Cristo é uma queda muito pior do que o estado de Jó aos olhos dos seus amigos. Porque, mesmo em meio às suas doenças, e em meio à pobreza, Jó ainda era homem. Jesus se rebaixou do nível de Deus para se tornar um como nós. E se tudo isso não fosse demais, meus irmãos, como se ainda fosse pouco,
ele também tem que abrir mão da sua natureza, porque ele se fez pecado por nós. Olha só, era impossível para Jesus pecar, porque o pecado é exatamente algo que vai contra a natureza de Cristo. Não tinha como ele pecar. Era impossível. Se colocasse a situação e falar, Jesus mente, não tenho como mentir, porque a mentira veio exatamente de falar o contrário do que eu falo. Essa é a definição do pecado, algo contrário à natureza de Deus. Então Jesus não podia pecar, mesmo que quisesse. E a gente fica pensando, o que é mais forte? O poder de Deus de fazer todas as coisas, ou a sua natureza de não pecar? E a gente pode até entrar em parafuso. Se a gente pensar, será que Jesus conseguiria pecar se ele quisesse? Mas ele estaria fazendo algo contrário à sua natureza. É como para um homem comer barro e se sentir satisfeito. É contrário à sua natureza. Não faz sentido. Ou morar debaixo d'água. Tenta. É contrário à tua natureza. Não faz sentido. Então Jesus, impossibilitado pela sua natureza de pecar, o que ele faz? Ele se faz em pecado. Ele toma para si todo o pecado. E por que ele faz isso? Para nos livrar do pecado. Para nos salvar. Ele se fez homem para nos livrar da carne. Ele se fez pecado para nos livrar da morte. E ele se coloca nessa situação. E apesar de todas as limitações de homem, e de estar afastado de Deus pelo pecado, não pelo pecado dele, mas pelo meu pecado, pelo teu pecado, Jesus vai até o inferno, e vence, e triunfa, porque uma vez que ele morreu, e se livrou deste corpo carnal, ele volta a ser Deus, e mesmo no inferno, ele é Deus, e mesmo na região mais profunda, agora ele é Deus, e como Deus ele derrota Satanás e seus anjos, ele prega, ele profetiza, ele toma em suas mãos a chave do inferno, da morte, agora ele é o dono de todas as coisas, ele é o Senhor, e ele sobe triunfante agora, mas não antes de ter que se tornar homem, de ter que se tornar pecado, de baixar ao nível mais baixo, para triunfar. E por que eu falo todas essas coisas? Porque nada disso limitou a ação de Cristo, nada disso limitou a ação de Cristo. E talvez nós achamos que as coisas que nos limitam, ou as dificuldades que passamos, são contrárias à vontade de Deus. E às vezes nós achamos que são punições. Mas eu quero lembrá-los mais uma vez, todas as coisas que acontecem, acontecem para a glória de Deus. Tudo que é permitido em tua vida, é permitido para a glória de Deus. Ele sempre tem um escape, ele sempre tem uma maneira, ele sempre tem o poder de te livrar disto, ele sempre tem o poder de dar a volta por cima. E quem olhasse para Jó, quando conversava com seus amigos, falava, agora acabou para Jó, não dá mais, é o fim das coisas, ele foi limitado demais, ele foi destruído demais, não há mais como ser novamente colado, ou novamente restaurado aquilo. E alguns anos depois está lá ele, 7 filhos, o dobro das riquezas de antes, totalmente restaurado, totalmente transformado. E aquilo que passou, passou. Mas o que realmente importa é para onde Jesus está nos levando. Porque o fim das coisas são mais importantes do que o início delas. Então, voltando para Saulo. Ele se coloca numa situação em que ele está sendo guiado. Entrando na cidade cego. Mas não tem problema. Porque todas as coisas são para a glória de Deus. E as pessoas começam a persegui-lo agora, e os seus amigos se voltam contra ele, mas Ananias aparece, bate na porta da casa que ele estava, o unge, ora por ele, e a escama cai dos seus olhos, e ele começa a ver agora com perfeição. E sabe o que é que ele vê? Ele vê que não vale a pena ir contra os aguilhões de Deus, não vale a pena insistir em negar a Cristo, só para mostrar que tem um controle, só para mostrar que é Ele que manda, só para fazer bonito na frente do outro boi que está do teu lado, só para tentar lacrar, ou para tentar ser diferente, ou para tentar ser igual.
ou para tentar ser rebelde, ou para tentar ser o culto, ou talvez para não ser a ovelha diferente da família, para não ser a ovelha branca da família, né? Quando a família não gosta de crente. Semana passada, o pastor estava aqui contando um testemunho e eu fiquei chocado, porque ele disse que ele passou por uma enfermidade terrível, e foram anos de sofrimento, e a mulher ajudava ele em tudo. Mas quando ele falou para a mulher, olha, eu vou agora adiante para a igreja de crente, a mulher falou, então eu vou me separar de você. E aquela mulher que aguentava aquela enfermidade por anos, meus irmãos, limitando aquele homem, e ela aguentava com amor, e o ajudava. Quando ouve falar que ele vai para a igreja, ela pula longe, fala, não, na igreja não. Que força é essa que nos faz lutar contra a vontade de Cristo? Porque Ele tem algo para a tua vida, Ele tem um ministério para você, Ele tem algo grandioso para você. Chega de lutar contra isso. É hora de se entregar a Cristo. Porque não é a igreja que tu persegue, não é o pastor que tu persegue, não são os crentes que você persegue, não é deles que você fala mal, não é deles que você desdenha, mas é do próprio Cristo. E quando se encontra com Cristo, o homem entende o que ele é, nada, pó. Porque Jó estava lá reclamando da sua situação, e falando, antes eu não tivesse nascido, para passar por tudo isso que eu tenho passado. Eu não pequei, meus pais não pecaram, mas olha como eu estou. E reclama de sua situação, e reclama do que Deus lhe deu, até o momento que ele se encontra com Deus. E Deus pergunta para ele se ele tem o conhecimento dessas coisas, e daquilo que há de vir, e daquilo que já aconteceu, e se ele sabe de onde veio a humanidade, para onde ela vai, e qual o final das estrelas, e quantas são. E Deus diz para ele, olha Jó, não se preocupa com essas coisas, porque sobre tudo eu tenho tomado conta, eu visto os passarinhos, eu dou de comer a eles, eu visto as plantas, eu garanto o sol, não se preocupe, eu cuido dessas coisas também. Não reclame das pequenas provações que temos passado, porque elas não podem se comparar com a glória. O que tu me diz sobre isso, Jó? E sabe o que é que Jó fala para ele? Olha, Senhor, irei agora calar minha boca, porque eu não sei te responder aquilo que tu me perguntou. E assim deveria ser todo homem, e é assim que age todo homem quando se encontra com Deus. Ele não pode argumentar com Cristo. Talvez você possa argumentar com alguém que foi te pregar a palavra. Talvez você possa argumentar, talvez até com pastores. Talvez você tenha um conhecimento bíblico só para argumentar e falar, não é bem assim, não fulano, não é bem assim. E aí coloca as pessoas em sinuca de bico e dá risada. Mas quando tu se encontrar com Deus, porque em um momento tu vai morrer, como será esse argumento? O que tu falará para Ele, para colocá-lo numa situação difícil? A única coisa certa na vida de todo aquele que vive é que a morte vem. Esta é a única certeza de que aquele que está vivo tem. E quando morrermos, aquilo que nós temos, para quem será? As riquezas que juntamos, para quem será? As coisas que conquistamos, para quem será? O conhecimento que adquirimos, do que ele adiantará? Ou você acha que você saber mais ou menos faz diferença perante ao Senhor? O único conhecimento que realmente importa está na palavra de Deus. Porque das coisas que Deus fala, é de onde o homem vive. O próprio Jesus diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Que coisa maravilhosa. Saulo se encontra com Jesus. Jesus muda o nome dele. Ele fala, aquele perseguidor, aquela pessoa terrível, aquela pessoa que caçoava dos outros, aquela pessoa que apedrejava os outros, talvez com palavras, talvez com atitudes, talvez não com pedras. Aquela pessoa não existe mais. E a partir de hoje, teu nome não é mais Saulo, seu nome agora é Paulo. É Paulo. E para quem está de fora, fala assim, rapaz, quem era Saulo e quem ele é hoje? Ele era poderoso, ele andava cercado de cavaleiros, ele tinha em suas mãos cartas de reis, de príncipes, que lhe dava poder e direito sobre as pessoas. Quem era este homem todo poderoso? E agora olha como ele está. Ele anda por ali e por cá, só fala desse Jesus.
Ele se meteu em naufrágio, já foi preso por causa desse Jesus. Nossa, que decadência. Mas quando alguém perguntava para Paulo, falava: Paulo, quem tu era e quem tu é agora? E ele falava: que coisa maravilhosa foi Cristo ter me derrubado do cavalo. Que coisa maravilhosa foi Ele ter me deixado cego por uns dias. Que coisa maravilhosa foi eu ter sentido o sofrimento e a perseguição daqueles que eu fazia sofrer, daqueles que eu perseguia. Porque agora eu tenho uma certeza da salvação. E em nada levo a minha vida como preciosa. Preciosa para mim é a palavra de Cristo. Eu combati o bom combate, eu guardei a fé, e agora eu tenho a coroa da vida à minha disposição. Meu amado, essas coisas que você tem por preciosa, talvez não sejam tão preciosas assim, porque logo elas não vão ter valor nenhum. Talvez aquele carro maravilhoso, daqui a uns anos, não vai ser mais tão maravilhoso. Talvez aquela garota bonita, ou aquele rapaz bonito, daqui a uns anos com certeza não vai ser mais tão bonito assim, né? Talvez aquele emprego dos sonhos, depois de um tempo, lhe traga bastante estresse, e já não seja mais tão sonhado assim. Mas uma coisa é certa: Deus não vai te decepcionar. Ele tem o melhor para tu. Ele tem o melhor para a tua vida. É necessário fé para aceitar caminhar o caminho que Ele nos propõe. Eu sei que é estreito, eu sei que há dificuldades, eu sei que as pessoas de fora vão parecer para elas que você está louco, vão parecer para elas que você abriu mão demais, vão parecer para elas que não vale a pena a troca que você fez, mas o que realmente importa é como está o teu coração. Porque não adianta nada o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. É hora de ganhar a sua alma, entregando-a a Cristo. Porque aquele que der valor à sua vida, a perdê-la-á. Mas aquele que por amor entregar a sua vida a Cristo Jesus, a conquistará. Que coisa maravilhosa. É hora de entregar aquilo que queremos conquistar. Entrega a tua vida a Cristo, e eu tenho certeza que nele você encontrará a verdadeira paz, a verdadeira tranquilidade, mesmo sendo perseguido. Porque Paulo não trocaria a sua vida de perseguido pela vida de perseguidor, de forma alguma. Pensa nisso, reflete nisso, Deus falou no teu coração. Deixa Ele te pegar subitamente, deixa Ele te cercar, deixa essa luz do céu ofuscar a tua visão natural das coisas, e deixa que a luz do céu resplandeça sobre áreas obscuras, para que com os olhos espirituais possamos ver aquilo que está oculto a nossos olhos. É o que eu desejo para a tua vida, em nome de Jesus. Amém.